Fala pessoal, estamos aqui no CIOSP 2025 com esse trio aqui que a gente já começou a bater um papo, já estamos bem quente para passar bastante informação para vocês. Aproveite, dá uma curtida nesse episódio, manda para quem faz sentido. Então a gente vai falar muito sobre implantodontia, claro, geometria, sucesso, insucesso. Túlio, Max e Anik. Bem-vindos ao TFix Podcast. E eu quero começar com o professor Túlio, o mais novo, que já falamos sobre isso. Com pouca experiência, 6 meses de formado. E eu queria falar um pouquinho da macrogeometria, se realmente ela é tão importante assim. A gente deu uma esquentada aqui. Vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. A gente comentou já, a gente já fez no aquecimento. A macrogeometria ela é subestimada. Eu vou fazer um comparativo então. A aerodinâmica. Né? Você pega a aerodinâmica dos carros, como era, né? E vê como é hoje. Por quê? Porque algum engenheiro estudou a aerodinâmica para ter o menor arrasto possível para otimizar resultado. A macrogeometria, enquanto nós estamos conversando aqui, os engenheiros estão estudando para otimizar os nossos resultados. Então, a macrogeometria do implante, ela visa resolver os problemas que a gente sempre teve. Vou te dar um exemplo. Se nós tivermos implantodontistas aqui nos escutando, já aconteceu com eles. Você vai colocar o implante e lá isso é muito comum, o aluno diz, professor, o implante agora ele perdeu o travamento, está rodando. O que aconteceu? Esse implante não foi feita uma análise do osso onde ele seria implantado. As roscas dele não suportaram a pressão. E ele não tem um ápice cortante. Então, ele tinha dificuldade de penetrar na cortical ou numa parte óssea um pouco mais calcificada. E ali o dentista teve um insucesso, porque ele vai jogar o implante no lixo, vai esperar 45 a 60 dias e começar tudo de novo. Então, esse é um pequeno exemplo da macrogeometria. Tem mais. A gente pode trazer aqui então um implante cilíndrico. Isso é uma dúvida, às vezes até de um especialista. Cônico ou cilíndrico? Depende muito do osso. A gente pode falar um pouco sobre a densidade óssea. Eu vou trazer essa para o Max. Bom, com relação à densidade, ainda mais que você está falando da questão de cilíndrico, né? Quando às vezes a gente pegava um osso tipo 4 ou com implante cilíndrico, é o que o professor falou. Às vezes a gente está na instalação no final, a gente vai dar uma leve descidinha que falta e simplesmente o travamento se perde e a gente tem que, às vezes, aumentar o diâmetro do implante ou aumentar o comprimento para tentar fazer um travamento melhor desse implante. Mas agora, na minha opinião, que você estava relatando com relação à geometria, o que eu tenho visto no mercado como uma situação de benefício na macrogeometria são os implantes híbridos, onde a gente tem os ápices cortantes, até uma parte determinada do implante a gente tem uma parte cônica, onde vai ter uma compressão óssea, um travamento melhor desse implante, e uma parte cilíndrica, onde vai ter uma menor compressão óssea, possibilitando que as células sanguíneas adentrem mais rapidamente aquela região e a óssea integração também comece num passo a passo junto com a geometria desse implante. Eu acho que, não sei se vocês concordam, é uma situação que eu tenho visto em vários implantes, como é até o Black Fix Profile. Na verdade, é uma evolução nas empresas, porque hoje a gente vê que é unânime, né? A maioria dos implantes hoje, tanto que se a gente for mensurar quem ainda usa muito implante cilíndrico, eu acho que isso decaiu bastante em virtude dessa transição. Hoje os implantes eles são híbridos, a maioria das empresas, né? Onde a gente começa com um corpo meio cilíndrico e lá embaixo eu tenho o quê? Um corpo cônico, justamente por causa das densidades. Então eu consigo travar ele na cervical, onde eu tenho a cortical, né? Por ser cilíndrico, e eu vou com o meu ápice lá embaixo, ó, e termino o meu travamento. Então eu acho que veio facilitar a nossa vida. E as empresas vendem hoje como isso pra gente? Que o implante é para todo tipo ósseo, né? Então, isso facilitou a nossa vida, mas eu acho que nem sempre vai ser assim, porque às vezes o tato, a sensibilidade vai te mostrar, poxa, eu acho que eu tenho que fresar um pouquinho mais. Não,
Não, eu acho que aqui esse osso, a qualidade não tá legal. Mas aliado a tudo isso vem o quê? A superfície do implante. Como é que vem os implantes hoje? Eu não posso mais chegar e descer um implante como a gente descia aqueles implantes antigamente, com torque de 80, 90 e a gente comemorava. Por quê? Porque eu estou queimando totalmente o que veio beneficiar a geometria, que é o quê? A superfície tratada, né? A nanotecnologia envolvida em tudo isso. O Túlio falou bem da aerodinâmica. Não é nada como, não é do meu tempo, mas a gente pegar um carro quadradão. E após 50 anos, eu tenho essa aerodinâmica mais ovalada. Você acredita? E a gente tem os Fórmula 1, por exemplo. Os implantes vão virar um Fórmula 1? A tendência é essa? Já são. Já são? Tudo isso que a Nick e o Max falaram, você hoje já tem um ápice cortante que ele te direciona. Porque se tu pega um rebordo bonito, qualquer coisa funciona. Você pega um rebordo atrésico, você tem que entrar dentro dele sem escapar com o teu implante. Então, o ápice tem que ser cônico e cortante. A parte híbrida, onde ele tem o corpo um pouco mais largo, por quê? A Nick falou, ele vai ancorar. Onde é que está a cortical? A cortical está na parte superior do rebordo, no limite do rebordo, no meio é medular. Só que às vezes lá embaixo tem outra cortical. Então, na bicorticalização, se você não tiver um ápice cortante, teu implante patina. Então, a macrogeometria hoje, ela é maravilhosa. Até porque os dentistas talvez nem saibam que, além da ancoragem primária, essa macrogeometria acelera a ancoragem secundária, que é a osseointegração rápida. Porque esse espaçamento entre as roscas, a maneira como eles fizeram os kits para isso, você cria câmaras de osseointegração. Ou seja, o corpo do implante não encosta no osso, não comprime o osso, e ali forma-se coágulo. Quanto tempo leva para formar o osso a partir do coágulo? Para ter o osso jovem, 28 dias. Com 45, você já tem um osso confiável. Então, aquelas câmaras entre osso e implante, você vai ter em 28 dias já tem osso. Enquanto que aonde a rosca comprimiu, você necrosou os capilares de Harvers, né, o sistema harvesiano que nutre o osso, tá? E você vai ter uma fina camada de necrose. Por isso que a gente dá esse tempo de 3 meses, quando poderia um implante integrar em 30 dias. Então, macrogeometria. Então, aí a micro e a nanogeometria, hoje, Fórmula 1. A gente está falando do sucesso da instalação, macrogeometria. Eu posso jogar esse sucesso da macrogeometria também a longo prazo? Ou não? Os estudos mostram a carga imediata. É isso que a gente está procurando. Claro que longevidade a gente quer na vida e quer nos implantes. Mas a macrogeometria tem a ver também com a longevidade? Com certeza. Se você pegar a nova macrogeometria do colar cervical desses implantes, eles têm roscas horizontais. Com micro-roscas, né? Essas roscas, micro-roscas ou roscas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dissipação de carga. Porque nós trabalhamos, o dentista é a interface entre a medicina e a engenharia. Então, a dissipação da carga, quanto de carga ou você vai jogar para o outro, porque as pessoas dizem, o meu implante não deu certo. E ele vem com o implante na mão, o implante deu, tá bonitinho, foi embora, foi o osso. Ele perdeu a osseointegração, exatamente dentro da tua pergunta, a médio ou longo prazo. Um implante 8 anos depois, o cara vem com o implante na mão e não foi nem a questão de periimplantite, sobrecarga. Tive uma paciente, ela fez um aumento de dimensão vertical para rejuvenescimento. E rejuvenesce, aumenta, tonifica melhor, né? Só que o colega que fez, ele fez tudo overlay, bonito e tal, mas ela começou a sentir um implante.
Quando ela veio para mim, eu disse, eu estou sentindo esse... Tinha 8 anos o implante já. A gente foi tirar a coroa, o implante rodou. Sem periimplantite, sem nada. Por quê? A capacidade de remodelação do osso não acompanhou a necrose gerada pela compressão, pelo esforço. E aí essa interface não se refez. E ela foi simplesmente se transformando num tecido, forma uma fina camada de tecido fibroso. Fibrointegração. Aplicou torque, ele rodou. Estamos falando aqui de sucesso e também de insucesso. Não adianta só ser tão bom implantodontista. A gente precisa entender bastante do que? De oclusão. É o que você acabou de me mostrar. A professora Nick é professora de prótese também. Como que o especialista ali consegue ter esse tato, talvez, de deixar esse paciente mais tranquilo a longo prazo? A prevenção é o caminho, talvez também para os implantodontistas, de trazer a cada 6 meses ou como deve ser. Qual que é o melhor caminho para ter uma boa oclusão a longo prazo? Além disso, né, eu sei que a pergunta é para a Nick, mas eu já vou me atravessar. O que a gente mais tem procurado hoje, eu e ela, é planejamento prévio. Então, hoje a gente tem procurado trabalhar com impressões 3D para ver posicionamento, para ver aonde a melhor região a ser colocada, onde tem melhor qualidade óssea, quantos implantes nós vamos colocar, a inclinação desses componentes protéticos. Então, justamente é o que a gente vai falar até um pouco na aula hoje. Ao meu ponto de vista, agora acho que ela dá o dela, eu acho que hoje na implantodontia o que falta muito é planejamento. Eu acredito, realmente esse é um ponto importante, porque a gente, é difícil você reabilitar um paciente, e claro, a prevenção, essa vinda ao consultório, você avaliar o seu trabalho, totalmente relevante, e é isso aí, né? Porque implante e dente, né? Por que você vai a 6 meses fazer uma limpeza e o teu implante você não pode a cada 6 meses lá olhar e ajustar, né? E avaliar. Mas essa questão de você se cercar de segurança em relação ao planejamento é relevante, e o fluxo digital vem para isso, né? Para a gente ter uma outra visão e a gente realmente incluir nos nossos planejamentos o tridimensional. Porque é muito fácil você pegar uma tomografia, que é um exame tridimensional, e você querer olhar numa folha de papel A4, que é bidimensional, né? Então você não tem proveito nenhum em relação a esse exame, tá? E em relação ao paciente, não tem também como você reabilitar e dizer, Fernando, agora você está tranquilo, mas daqui a pouco a tua vida muda, as coisas mudam, o corpo envelhece, a boca envelhece também, né? Então, eu acho que a prótese e a oclusão é algo aí que se a gente for entrar em discussão, é um negócio que é complicado, porque cada um tem um ponto de vista. Mas nós temos a filosofia que a gente segue, e para a reabilitação implanto suportada é muito semelhante ao dente, só que com pontos específicos voltados, inerentes à implantodontia. Eu penso dessa forma. Também, Fernando, desculpa, claro que também não vejo que é só isso, desculpa, você também falou da questão da pardo-oclusão. Eu acho que também demanda muito do conhecimento da pessoa no que vai ser realizado, vamos dizer, uma prótese às vezes onde vai ser uma reabilitação total, avaliar a questão de cantilever, avaliar a oclusão, né? A biomecânica toda. Não digo só às vezes o posicionamento, acho que às vezes também a gente negligencia a própria prótese, onde a gente acaba perdendo algum tipo de implante, alguma reabilitação, em virtude de algum planejamento mal feito da parte da prótese, com certeza. Posso fazer uma provocação? Deve. Por que a medicina trata o corpo todo e não trata o sistema estomatognático? Porque ele é muito complexo. Ele precisa de um médico próprio. Oclusão dentária, mesmo dentro da odontologia, vamos falar a boca pequena, poucas pessoas dominam a caixa de Pandora. E eles não sabem a importância. Eu tive um aprendizado muito grande recentemente. Eu tive um paciente onde eu tive que remover desse paciente. Ele tinha feito uma reabilitação, ele fez um all-on-4.
Ele tinha 2 implantes em região de 12 e 22 e tinha 2 implantes de zigomático. Um trabalho muito bem feito. 6 anos depois, ele tinha, não era mais nenhuma sinusite, era empiema, era pus em cavidade anatômica. Congestão, sinusite constante, seios maxilares velados e completamente tomados por secreção purulenta. Esse paciente veio, foi feito todo um preparo, a gente teve que... A gente cortou os implantes, porque eram implantes muito longos, né? Aquela coisa da odontologia de eu nunca vou ter que tirar, você tem que mensurar isso também, mas tudo bem, isso é outra coisa. A gente cortou esses implantes, tratamos a sinusite dele. E a prótese dele ficou presa em 2 implantes. A mesma prótese, para ele poder sair do hospital, esperar e cicatrizar para fazer alguma coisa com a prótese dele. Durou 3 dias. 3 dias depois a prótese soltou. Aí eu fui lá, apertei de novo, com cuidado, porque você fica esperando que não vá quebrar um parafuso desse dentro daquele implante. E ele falou, olha, estou cuidando tudo. Durou mais 2 dias. Mas o que essa prótese está soltando? Eu tenho um irmão que é doutor em oclusão. E o meu irmão estava em módulo de pós, eu levei esse paciente lá. Eu falei, Dante, o que está acontecendo com esse paciente? E ele só olhou, sentou lá, está sem as guias. E aí eles gastaram ali, ajustando esse paciente, porque isso é uma ciência, né? Ajustaram o paciente. Os mesmos implantes, os mesmos parafusos, nunca mais soltou. Aí agora eu vou descer mais fundo. Quando eu tirei a prótese do paciente para iniciar os preparos para a cirurgia, eu verifiquei que o parafuso do implante anterior do lado esquerdo, ele estava solto. Ele não tinha mais um all on 4, ele tinha um only 3. Como chama? Only 3, só 3. O que acontece? Na cirurgia, eu tenho isso documentado. Eu peguei um instrumental e eu movimentei o zigomático, porque ele, claro, ele já tinha perdido o osso. Aquilo ali foi uma porta de entrada. Eu movimentava, eu disse, a capacidade flexural de um implante desse tamanho é muito grande. Então você tem 2 implantes longos, grandes, que terminam num osso de densidade 4, com uma camada, muito pouca quantidade óssea. E você bota uma prótese. O primeiro ano, maravilha. No segundo ano, que show. No terceiro ano, soltou um parafusinho. E aí, essa capacidade flexural do zigomático faz ele trabalhar dentro do osso. E esses pequenos micromovimentos geram sobrecarga, processo inflamatório, liberação de prostaglandina, que acelera a reabsorção óssea. E aí você começa a ter reabsorção de um osso que não vale nada. Osso posterior de maxila de 2, 3 milímetros, porque você só colocou o zigomático porque ele só tinha 2, 3 milímetros. E isso aí gerou uma perfuração, uma contaminação do seio maxilar dele. Ou seja, ele perdeu uma reabilitação muito bem feita em zigomático porque a oclusão não estava adequada. E uma coisa que é muito interessante, só para comentar, porque isso eu estou lembrando porque ela me falou isso ontem, né? A gente estava mexendo e montando a aula e ela falou, olha que eu estava lendo um livro muito legal aqui, e você sabia que numa técnica on-4, eles fizeram uns estudos, se o paciente perder um implante, ele consegue levar essa prótese até o final, aguardar a integração do outro implante, depois fazer uma nova prótese só com 3, se a oclusão estiver correta. Em 1990 alguma coisa, o Brannemark já lançou um protocolo na Nobel que chamava protocolo Novum, que era apenas 3 implantes. E tá Mas voltando. a oclusão tem que estar legal. Tem alguns professores até aqui que estão no CIOSP que estão publicando. Então, esse nosso mundo né? Eu não sei onde é que nós vamos parar, mas, né, é isso aí. A oclusão não é uma coisa muito simples. Né? Vou aprofundar um pouco. Como que o implantodontista pode agir melhor separando os hábitos, eu vou botar entre parênteses, bruxismo, fumadores de vapers, uma boca doente ali, recessão gengival, síndrome do envelhecimento precoce bucal, fecha parênteses, com sucesso de implante. Como que o implantodontista, ele é uma pergunta um pouco cabeluda, acredito eu.
Porque, claro, a gente vai falar, né, há um bruxismo, eu jogo para vocês, como que o implante pode ajudar esse paciente e... Vou te falar, refluxo gastroesofágico, bruxismo, 50% das pessoas que sentam no nosso consultório tem alguma dessas. Distúrbio do sono, problemas psiquiátricos, tomando um ansiolítico. Quanto que essa prótese vai durar ou não? Pergunta tá extensa, hein? Como que o implantodontista pode agir melhor a longo prazo? Só faltou você colocar bifosfonato aí, a gente sair daqui amanhã. Uma síntese ali, na prática, esse estilo de paciente que é cada vez mais comum na nossa cadeira. Quem pode começar? Quer que eu comece? Começa você aí, que é Vou começar com uma palavra. Diagnóstico. Então, assim, o problema, e isso eu detectei, eu vou agora aqui, vou deixar a humildade de lado. Eu detectei uma falha no dentista, na formação do dentista. O dentista tem um hobby. Ele adora comprar problemas. Porque quando você trata um paciente com um problema dessa natureza e você não sabe ainda qual a importância que isso tem dentro dos hábitos do paciente, você está comprando para você um problema que pode te levar a um insucesso muito grande. Eu gosto muito da palavra diagnóstico, porque tudo que você traduz do biologês para o português é muito interessante, né? E eu, depois, muito tempo de formado, é que eu fui entender o significado literal da palavra diagnóstico. Gnose. Gnose, conhecimento. Dia. Por que que o dia é chamado de dia? Porque é claro. A noite é escura, o dia é claro. Diagnose, conhecimento claro. Você vai ter que se aprofundar nesse paciente. O que é o bruxismo dele? Dizem que bruxismo não tem tratamento. Meu irmão trata inúmeros pacientes de bruxismo. O paciente tem refluxo. Como que você vai reabilitar um paciente com refluxo? Isso aí o que gera? Gera processo inflamatório, vai inflamar a gengiva. Então, peraí, você tem que usar o nosso auxiliar favorito, desculpem a brincadeira, o médico. E quando um paciente não está bem, ele tem que ser compensado. O paciente tem retração gengival. Isso é uma coisa que a odontologia fala sem sentido. Não existe retração gengival. A carteirinha de louco está dentro da validade ainda, tá? Por que não existe retração gengival? Porque nenhuma gengiva sobe e deixa o osso exposto. Esse paciente perdeu o osso. A gengiva é o tapete. Vai diagnosticar a perda óssea antes de botar o implante ali. Como é que ele desoclui? Não é ocluir. Como é que ele desoclui? Quanto de força, né? Por que perdeu o dente? Então, a pergunta é profunda, a gente pode ir muito além. Mas começa com diagnóstico. O senhor lembra aquele caso que o senhor pegou de uma paciente lá na escola que perdia implante, o senhor pediu uma bateria de exame e era carência de vitamina D, se não me engano? Existe, mais profunda. Não se trata, nós temos um limite de tratamento dentro da classificação de pacientes. ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5. Esquece. ASA 1, beleza, mesmo assim cuidado. ASA 2 é o paciente que tem algum distúrbio compensado. Está descompensado, o médico precisa ganhar dinheiro, manda para o médico. Mas tem um outro problema que também ele é muito, vamos dizer assim, não é dada a importância relativa porque eles têm pouco conhecimento. Você tem uma doença muscular, o teu braço é atrofiado. Você tem um osso curto, você manca. Mas se você tem uma doença neurológica, se você tem algum problema grave, que seria uma doença de origem psicológica, esse paciente tem que estar bem avaliado. Isso aí é o que mais difícil. Já ouviu falar síndrome de mártir? Não. O que é a síndrome de mártir? É uma criança que ela não recebeu a devida atenção. Seja porque a família era muito grande, seja porque os pais trabalhavam muito.
Quando é que ele recebia a atenção de pai e mãe? Quando alguma coisa dava errada. Tu pega um paciente desse e ele sofre disso. Você faz uma reabilitação linda, maravilhosa para esse paciente. Não vai dar certo. Ele vai se queixar de alguma coisa, por quê? Sempre. Porque ele tem que se queixar. Então, de novo, diagnóstico. Tem um caso em Santa Catarina clássico, disso que o professor está falando, de uma paciente que fez um protocolo zigomático e ela voltou no profissional e ela disse que não era isso que ela queria. Ela tirou os dentes e aí ela falou, não, eu não consigo tirar, essa prótese me agonia, ela retém alimento, eu não consigo higienizar, eu quero que você tire esses implantes. Não, a senhora não está entendendo, a senhora tem o que tem de melhor, eu fiz o que tem de melhor na senhora. Mas não é isso que eu quero, eu queria uma prótese daquela de pôr e tirar uma dentadura. E o profissional, ele não removeu, essa paciente foi para a justiça e acabou o pessoal tendo que remover. Na verdade, o diagnóstico é a clareza, né? A clareza, como a gente passa as informações para o paciente, né? Comunicação ali sempre à frente. Falando um pouquinho dos guias, realmente ele influencia muito, trocando então agora o viés ali. Obrigado, muita clareza que eu tive nesse momento. Diagnóstico. E eu quero repetir essa frase, se você me permite. É uma frase que eu vou levar. O dentista tem um hobby, adora comprar problemas. Isso aí é uma frase Túlio, clássica. olha, essa daqui é a frase de camiseta. Eu vou só estender isso um pouquinho. Sabe o que é isso? Que eu digo assim, paciente profissional são relações humanas, né? E o paciente vem, ele tem um problema. O que ele faz? Ele quer te seduzir. E também aí tem uma coisa que ele faz que é irresistível para o dentista. Ele diz para você com toda tranquilidade, doutor, eu vim aqui porque me disseram que o senhor é o melhor. Acabou. Enche o ego. Você vai querer tratar ele com todos os problemas dele para você, porque o ego te diz que você vai fazer. Não vai, você vai fracassar. Eu queria só entender como o fluxo digital, trazendo ali pro guia, como ele pode realmente me trazer mais sucesso do que um analógico. Brevemente, o que a gente pode me dar de 3 questões importantes do fluxo digital em relação a sucesso do que o analógico? Eu posso te exemplificar até um caso que eu acho que o professor Túlio vai apresentar hoje, que é um caso diferente, muito interessante, porque assim, ele fez a remoção de uma lesão grande em região de ângulo de mandíbula e corpo de mandíbula, e ele fez toda a ressecção dessa lesão e essa paciente teve um deslocamento da inervação alveolar inferior para uma região completamente alterada, ela ficou exteriorizada, o forame se alterou a posição. E ele falou, vamos fazer esse caso guiado que eu acho que vai ser mais interessante para a gente conseguir desviar da inervação. Então, isso é só um exemplo do que a gente poderia usar. Então, num caso de cicatrização tumoral, a gente fez uma guia para a instalação de 3 implantes. Essa paciente não tinha parestesia, né, professor? Fez os implantes, não teve parestesia, a inervação estava parecendo um miojo lá dentro. E está super feliz. Então, isso é só uma indicação que eu poderia estar te dando. Mas voltando ao que você tinha falado, hoje acaba que dentro do fluxo digital, nós na escola estamos procurando cada vez mais tentar aumentar essa questão dos planejamentos, utilizando cirurgia guiada ou até guias analógicas mesmo, com placas de acetato. Como até mesmo você tinha relatado antes, o posicionamento, a oclusão, isso vai levar a uma longevidade e a um tempo de duração desses implantes que esses pacientes não vão ter incomodação e a gente, consequentemente, não vai ter incomodação por alguns bons anos. Então a gente tem procurado cada vez mais solicitar exames de tomografia, escaneamento, a gente está procurando cada vez mais tentar evoluir nos softwares, que o problema hoje, para a gente, essa molecada mais nova que está saindo da faculdade, usar um computador para eles é muito fácil. Eu ainda venho de uma odontologia onde usar o computador de uma maneira muito extrema, assim, eu ainda não tenho esse poder, então a gente tem que evoluir, eu pelo menos estou evoluindo aos poucos. E isso faz com que a gente vá aprendendo e cada vez mais vai evoluindo e utilizando isso a nosso favor, tanto para a área estética, funcional, posicionamento. Então eu acho muito, muito interessante a questão do fluxo digital. Acho que todo dentista tinha que fazer pelo menos um curso básico, como no outro podcast a gente conversou. Hoje não há necessidade do dentista também saber mexer no software.
Existem empresas terceirizadas que fazem toda a parte para você, desde a aquisição de imagens, planejamento cirúrgico, impressão de guia. Então tudo isso hoje se torna muito mais fácil. Show. O fluxo digital, para mim, quando eu procurei aprender e entrar, transformar essa parte no consultório, foi para casos limite, né? Precisão, segurança, conforto, você proporcionar isso para o teu paciente, né? Porque a gente não sabe a pessoa que está ali do outro lado, os receios, os medos. Então, se você traz tudo isso com mais segurança, quem é que não vai querer algo desse jeito, né? E a precisão. E o custo hoje também, né? Já barateou tanto essa parte. Eu lembro uma vez, de um caso de um lateral, cara, eu precisei operar o paciente, que ele não orava, ele viajava muito, e assim, falei, fulano, eu quero fazer no fluxo digital. Porque eu sei que a gente tem uma baita de uma lesão, eu quero tentar extrair esse dente, eu quero fazer todo o processo de regeneração, mas eu não quero te deixar sem, eu quero te reabilitar de forma provisória. E eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu fiz um implante no lateral de 3,5 por 16, né? Você acha que a mão livre eu iria fazer um de 3,5 por 16, um incisivo lateral? Entendeu? Desviou então, 5 graus o grande ângulo ali. na cervical. Imagina, entendeu? Uma baita de uma lesão e aí a minha reabilitação saiu. Então, eu vendi o quê? Eu vendi segurança, eu vendi uma carga imediata, né? Previsibilidade. Então, eu acredito que hoje o fluxo digital vem nessa pegada. E eu acredito, e pelo custo, né? Hoje em dia a gente compra scanner, hoje em dia, e também a gente terceiriza toda essa parte que a gente não domina, mas eu acho que é um nicho, tá? E que não tem volta, né? Olha o que a gente pode fazer por um paciente desse. Então, se vier para beneficiar, eu acredito que está válido, né? É para isso que a gente está aqui. Eu diria mais, não tem volta. Não tem volta. E isso supre uma lacuna, porque hoje você dá uma formação muito grande de profissionais, houve uma explosão de oferta de vagas, sem necessariamente ser acompanhada pela oferta de professores qualificados. O dentista, infelizmente, se formou, teve não foi uma formação, às vezes ele teve uma deformação, porque a gente sabe, né? Professores qualificados, experientes, não se forma da noite para o dia, né? A gente chama de massa crítica, tem pouca massa crítica. Mas isso aí vem suprir uma lacuna, que é exatamente, ele não tem a condição de ter uma noção do planejamento, vem pronto para ele. Ele instala aquela guia, vai facilitar muito. E a cirurgia guiada, ela já veio suprir essa lacuna, não aqui, Europa e Estados Unidos. Porque o dentista brasileiro, hoje, a odontologia brasileira, ela é respeitadíssima. Primeiro porque é o segundo país que mais publica em nível A, B e A no mundo. Publicações, então, estudo. A segunda é porque a gente pratica muito. E eles lá, infelizmente, não têm essa prática toda. Então, eles não têm essa experiência. O que inventaram? Inventaram a cirurgia guiada, que depois foi incrementada pelo fluxo digital. Então, isso hoje é fantástico, a precisão de tudo. Quero agradecer, passa rápido por aqui as coisas, bastante informação, obrigado.